graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa transformar o seu coração e te dar a compreensão da Sagrada Escritura. Se você gostou do nosso estudo, se inscreva no nosso canal, vai lá e ativa o sininho para que você possa receber os demais episódios da nossa série escatológica. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Nós vamos falar hoje sobre os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Assim como nós vimos no primeiro episódio que a morte é uma realidade, tanto quanto o céu e o inferno também são uma realidade. E Jesus Cristo, ele falou que ele voltaria para arrebatar a sua igreja. Então, nós cremos que esta promessa irá se cumprir. Ele não deixou uma data prevista, mas ele falou, olha, alguns sinais antecederão o retorno. Ele falou que o dia e a hora ninguém sabe, então eu não posso determinar uma data, mas eu posso ficar atento, eu posso ficar em vigilância, eu posso ficar olhando todos os sinais do qual ele falou e entender que está próximo a volta do Senhor para o arrebatamento. Então, que nós possamos estar bem atentos nas profecias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Creio eu que nós estamos muito próximo deste episódio glorioso, o arrebatamento da Igreja de Jesus. Eu quero ler para você no livro do Gênesis, capítulo 1, o verso 14. Deus, na edificação do mundo, na criação do mundo, ele, quando criou o sol e a lua, ele disse assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam para eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, nós temos o sol e a lua, e Deus falou que serve como sinais, e também para determinar dias e anos. Nós seguimos o calendário solar, mas Israel, eles seguem o calendário lunar. Serve também para delimitar as datas e as estações. Enfim, o sol e a lua, eles têm muito a nos mostrar, principalmente nos finais dos tempos, aonde o Senhor Jesus falou que haveria sinais no céu, sinais no sol e sinais na lua. Então, que possamos estar atentos a todos esses sinais. E nós temos visto o superaquecimento do sol, nós temos visto luas de sangue, tudo aquilo que estava na palavra como promessa, nós temos visto o cumprimento destas profecias. Em Isaías, capítulo 5, verso 20, ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu não sei se você tem observado, mas nos últimos dias, os valores, principalmente os valores cristãos, têm se tornado algo de chacota, algo vergonhoso.
As pessoas têm feito com que o pecado seja algo lindo e maravilhoso, e uma vida honesta, uma vida digna, uma vida correta, parece ser algo retrógrado, algo ultrapassado. Aquilo que é certo virou errado, e aquilo que era errado virou certo. Aquilo que era bom agora é errado, e aquilo que é mal agora é certo. Nós estamos vivendo dentro deste período, e Isaías profetizou: ai, daqueles que mudam estas coisas, ai daqueles. Então nós estamos dentro deste cenário. Por que ai? Porque em breve virá um período de juízo de Deus sobre a terra. Mas antes desse juízo ser derramado sobre a terra, o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. Isaías, capítulo 66, o verso 8, ele diz assim: nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Eu quero te dizer que essa profecia, ela se cumpriu no ano de 14 de maio de 1948, quando a nação de Israel tornou-se um Estado. Em um só dia, a nação tornou-se Estado novamente. E todo o povo que estava disperso voltou para Israel, e tem muitos ainda voltando para lá, porque eles também acreditam que o reinado do Messias está perto. Então, essa profecia se cumpriu. E Jesus Cristo, escrevendo sobre ela, ele fala em Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então, a figueira é Israel. Quase 2000 anos eles viveram dispersos, logo depois da destruição de Jerusalém pelo governo do general Tito, no ano 70 depois de Cristo. E até o ano de 1948, esse povo estava disperso. Mas agora a nação voltou, o povo voltou, cumprindo-se a profecia de Cristo Jesus. Então agora o povo judeu está oficialmente na sua nação. E ele fala assim: sabeis que está próximo o verão. Quando você lê Cantares capítulo 2, aparentemente podemos entender que a volta de Cristo possa ser no verão. Oséias capítulo 4, versos de 1 a 3, o profeta fala assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem a perjurar, a mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então a terra vai passar por um período de lamentação. De vez ou outra vocês veem alguns incidentes com o mar, muitos peixes morrendo. Tudo isso é sombra e figura. Paulo, depois nós vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 3, quando ele fala que as pessoas, elas estarão vivendo dessa maneira: avarentos, mentirosos, ladrões, presunçosos, maldosos, justamente de acordo com a palavra do profeta Oséias. Tudo isso prefigura os finais dos tempos. Estou mostrando o que os antigos profetas falaram. Daqui a pouco nós vamos ver o que os discípulos
cruz de Cristo, e o próprio Jesus disse, para nós entendermos que nós estamos próximos da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Daniel, capítulo 7, verso 23, ele fala da iminência de um governo mundial. Eu não sei se você está atualizado a ponto de saber que nós já temos algumas estruturas montadas para brevemente termos um governo mundial. O primeiro ato foi através da sustentabilidade. Agora, com essa decadência econômica, provavelmente vai se falar, vai ter pronunciamento de um dinheiro mundial, uma moeda mundial. E o próximo passo, uma religião mundial. Então o mundo está caminhando para isso, que foi profetizado por Daniel, e João também teve essa visão na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 13, onde fala de um governo de uma besta, que nós consideramos o governo do anticristo, de uma liderança mundial, de um governo mundial, uma moeda mundial, uma religião mundial. E Daniel ele diz assim: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, nos dias de Daniel, eles já conheciam o reinado assírio, o reinado medo-persa, o reinado grego, depois veio o reinado romano, e por fim virá o reinado do anticristo, o reinado, de um governo mundial. Então isso já estava previsto. Daniel 12, o verso 4, ele diz assim: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Do século 20 para cá, a ciência cresceu demais. Hoje, nós já temos tecnologia 5G. Eu costumo brincar falando que só falta teletransportar o ser humano. Que essa tecnologia, ela vai fazer muita coisa. Inclusive, controlar a mente do ser humano. Também, nós temos os nanorobôs, que faz aí um trabalho até mesmo na área da medicina. Nós temos muita tecnologia, nós temos muitas coisas avançadas, e futuramente os nossos jovens vão trabalhar em profissões que ainda não existem, porque o mundo ele está nessa conexão, nessa visão global, e tudo isso é desencadeado através da internet. Nós temos muitos satélites no espaço controlando a vida humana, controlando o ser humano. Se você tem um celular desses de última geração, com certeza você pode ser controlado pelo sistema global. Joel capítulo 2, o verso 28, ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deu-se o início da igreja batizada no poder do Espírito Santo. E a igreja se estendeu até os nossos dias, e provavelmente vai ainda alguns anos de igreja na terra. Mas nós aguardamos, todo cristão anseia por este momento, uma efusão do Espírito Santo sobre toda a carne. A igreja sempre tem experimentado um derramar do Espírito Santo, que nós chamamos de avivamento, em certos lugares. Provavelmente, neste exato momento, em algum lugar da terra, a igreja esteja passando por um avivamento. O Brasil, ele já passou por um avivamento, mas a igreja de Cristo, ela anseia por um avivamento global. Então nós aguardamos também esta profecia. No livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, ele também fala de um avivamento na família. Ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá
coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós aguardamos também uma recomposição da família. Hoje nós vemos a desestrutura familiar, a descaracterização da família. Então nós aguardamos também uma restauração no meio da família, porque nós cristãos acreditamos que a família é a base de toda uma sociedade. Em Mateus, capítulo 24, os versículos de 1 a 9, agora é o sermão profético de Jesus Cristo. E ele diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então Jesus, ele dá várias profecias que se cumpririam no decorrer da jornada da igreja, e estes sinais antecedem a sua volta. Continuando, nos versos 10 a 13, ele diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus compara esses sinais como o princípio das dores de parto. As primeiras contrações é leve, e conforme o bebê vai nascer, as contrações vão aumentando, até se tornar algo quase que insuportável. Então, nós vemos que todos esses sinais, no decorrer de toda a história, ele tem aumentado muito. Falsos cristos e falsos profetas, você vê direto pessoas usando a palavra de Deus para se auto-beneficiar, usando a palavra de Deus para se enriquecer. Paulo chama isso de doutrinas de demônio, a apostasia. Você conhecer a verdade e não vivê-la. Você conhecer as Escrituras Sagradas e ignorar a fé cristã. Isso é chamado de apostasia. Guerras e rumores de guerras. Nós ouvimos falar da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões e milhões de pessoas. Hoje nós vivemos uma guerra biológica, onde o mundo parou para se prevenir desta grande guerra biológica, deste vírus que está dizimando milhares e milhares de pessoas. Nação contra nação, sempre ouvimos falar de nações guerreando contra a nação, principalmente Israel e a Palestina, sempre estão envolvidos em conflitos. Fome, a cada 3 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. Pestes, a vida toda passamos
passamos por pestes, mas a gente vai ver que nos últimos anos isso desencadeou de uma maneira assustadora. Poderia citar algumas como a gripe espanhola, febre amarela, a malária é ainda uma das coisas que mais matam no mundo nos nossos dias, a AIDS, a dengue, a cólera, o sarampo, o ebola, a tuberculose, a varíola, a febre tifo, o H1N1, a zika, o Covid-19, do qual nós estamos enfrentando agora no ano de 2020. Terremotos, também a escala de terremotos aumentou assustadoramente. No século 20, nós tivemos registrado 2.119 terremotos, e essa escala aumentou muito nos últimos 20 anos. Perseguição religiosa, a igreja sempre sofreu perseguição religiosa e ainda nos nossos dias nós estamos sofrendo. Estão querendo tirar até o nosso direito de pregar sobre alguns temas. Então a igreja sempre sofreu e aumentou muito a perseguição religiosa. E ainda existem pessoas nos nossos dias que morrem por causa do evangelho. O esfriamento do amor, a individualidade tomou conta dos corações. As pessoas buscam somente o seu interesse. O amor se esfriou. E por se esfriar o amor, aumentou as drogas, aumentou a pornografia, aumentou os adultérios, as fornicações, a desonestidade, a violência desenfreada, né? A violência estão aí nas ruas. Tudo isso são evidências de que o amor se esfriou. Mateus capítulo 24, versos 36 e 39, o Senhor Jesus diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora Jesus compara a volta dele, que a terra estaria semelhante nos dias de Noé. O que estava acontecendo nos dias de Noé? Quando eu vou lá no livro do Gênesis, capítulo 6, eu vou perceber no verso 4 que havia manipulação genética. No verso 5, havia maldade e pensamentos maldosos. No verso 11, violência. Então, a terra nos dias de Noé estava dentro dessa natureza. Manipulação genética, pensamentos maldade e violência. E haverá sinais no sol e na lua, como nós falamos no início dessa gravação. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas capítulo 21, verso 25. O que falar, né? Das eclipses, das luas de sangue, das tsunamis, do aquecimento global. Então tudo isso são sinais de que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, desta maneira: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como eu já disse, apostasia é você conhecer as Escrituras Sagradas e negar a sua fé cristã. Se apostatar, usar até mesmo a palavra de Deus para benefício próprio, para se autofavorecer. Hoje nós temos muitas igrejas que falam de Deus, mas acreditando
nela por viverem uma visão, tá, antibíblica, que também chamamos de falsos profetas. E muitas dessas igrejas aderiram a coisas absurdas, legalizando, permitindo coisas tipo o aborto, a homossexualidade, tá? O casamento, as atitudes, né, homossexuais, o casamento entre o mesmo sexo, o divórcio sem culpa, né, o darwinismo. Então tudo isso está inserido hoje dentro das igrejas e, biblicamente falando, isso tudo é contrário à palavra de Deus. Paulo também fala, no capítulo 5, no verso 3, desta mesma carta: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, um grande jargão que será muito usado, e já é nos nossos dias, é sobre a paz. É sobre a paz. Mas algo que vai anteceder o arrebatamento da igreja é um período de paz. Porque a igreja, como eu disse no vídeo anterior, ela estará dormindo. Para a igreja estar dormindo é sinal de que tudo vai bem. Porque ninguém dorme no meio das aflições da vida, né? Então, paz e segurança vai ser um grande lema também e um grande sinal para a volta de Jesus. Lembrando que todo cenário hoje já está preparado para um governo mundial, uma liderança mundial, uma moeda mundial e uma religião mundial. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, ele fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Hoje existem muitas pessoas fora da presença de Deus, pessoas, né, conhecedoras de Deus, da Bíblia, pessoas que até serviram a Deus, mas não tiveram a compreensão, por isso apostataram. Porque ouvir a palavra de Deus, falar de Deus é uma coisa, agora compreender a mensagem da cruz é outra coisa. Então, se a pessoa ela não compreender, ela acaba apostatando, porque ela passa a olhar para o ser humano e ela tira o olhar de Jesus, ela tira o olhar da cruz de Cristo. Então, nosso foco é Jesus. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aqui, Paulo apresenta o cenário do qual eu e você estamos acostumados a ver. Pessoas com todas essas características nos nossos dias. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 3 e 4, ele também fala algo parecido. Ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejos, paixões, vontades, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação.
Então nós vemos muitas pessoas zombando de Cristo, zombando da palavra de Deus. Mas ele virá como ladrão da noite. Ele não vai avisar, o ladrão avisa quando ele vai nos roubar a nossa casa. Jesus, ele virá como ladrão da noite. A palavra arrebatamento quer dizer justamente isso, tirar a força. Jesus vem e tira o seu povo da terra, da qual nós devemos fazer parte hoje, da qual nós devemos nos lançar hoje na presença dele. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 4 a 6, diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Estejamos atentos para que esse dia não nos surpreenda. Então a salvação em Cristo é algo que eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que estar pronto neste exato momento. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar nas Escrituras Sagradas, porque nela eu encontro a vida eterna. A cada dia nós temos visto sinais na terra, no céu, no mar e em tudo onde se tem vida. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo da volta de Jesus. É vírus, é incêndio, é enchente, é seca, são gafanhotos. Então tudo isso está acontecendo nos nossos dias. Mateus capítulo 16, os versos 2 e 3, ele fala assim: mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Então, fique atento, não durma, não ignore todos esses sinais que já se cumpriram. Jesus está voltando. Lucas 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando. A palavra dele vai se cumprir. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, tá? E o que vai acontecer depois do arrebatamento? Não perca o próximo episódio. Deus abençoe a sua vida e eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, pedindo que o Senhor o abençoe, que o Senhor, papai, visita a mente, o coração, libertando, curando, transformando, Pai. Enche, meu Deus, com o teu poder, e que esta alma possa compreender a tua verdade, a tua palavra, e se preparar como uma noiva ataviada, adornada ao encontro do noivo, a igreja de Cristo, santa e irrepreensível. Abençoa, meu Deus e meu Pai, e enche esta vida com o teu poder. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a ti, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.